que a nossa prece possa iluminar essas pessoas. Sabemos que cada um terá que passar pelo seu movimento de vida, por esse momento, mas que a luz traga paciência, consolação e o amor. Gratidão, Mestre Jesus. Permaneça conosco nesse momento e nos dias que se seguem dessa semana. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos iniciando. Então, dando boa noite para mais um companheiro que acabou de chegar aí, né? Nosso professor, nosso mestre. Aurélio, boa noite. Boa noite a todos, tudo bom? Tudo ótimo. Então, Aline, Sadal, né? Vamos pedindo, então, que, a partir de agora, a Aline, que é uma trabalhadora do CPEC, psicoterapeuta reencarnacionista, trabalha, conhece muito bem de apometria, o Sadal também. Fiz um curso onde eles estavam sempre trazendo conhecimento, esclarecendo muitas coisas a respeito da apometria. Foi um curso maravilhoso que fiz com eles e recomendo. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu no sistema aqui. Só um minutinho. A universitária veio me ajudar aqui. O Sadal é um companheiro, deu certo aqui, a gente recebeu ajuda aqui. O Sadal é nosso companheiro também, né? Também está já quase se formando no curso de psicoterapia reencarnacionista. Ele também é um trabalhador do CPEC, né? E na semana passada, não, semana retrasada, fez uma apresentação para a gente aqui, que a gente não conseguiu gravar, infelizmente, mas esse está sendo gravado, né? E vai ser disponibilizado depois no YouTube, para todos acompanhar pelo canal da nossa casa. Então, a nossa gratidão a esses companheiros, né, que estão aqui para nos ajudar nessa noite, né, e eles vão fazer uma apresentação para a gente, e aí depois da apresentação deles, eles vão abrir para perguntas. Então, será dessa forma que eles vão estar conduzindo a noite de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Agora, no final, também chegou a Regina. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Vou agora iniciar o compartilhamento da tela. Aline, a palavra é sua, Aline. Obrigada. Boa noite a todos. Nós estamos aqui essa noite para fazer um bate-papo com vocês sobre a apometria e uma parceria que nós estamos fazendo aqui num atendimento de uma pessoa que é uma amiga nossa, amiga da casa, a parceria da apometria com a terapia reencarnacionista. Aí no final a gente vai conversando e nós queremos a opinião de vocês também. Pode passar. Então, a apometria, ela foi elaborada por Dr. José Lacerda de Azevedo, médico do Hospital Espírita de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1965. É um método medianímico de atendimento espiritual que visa a terapêutica energética e desobsessiva dos assistidos. É a ciência dos espíritos aplicada na prática da caridade e fundamentada na doutrina espírita. Pode passar.
Pode passar. Nós fizemos um resumo, assim, uma coisa bem pequena, para falar pouca coisa, assim, sobre a apometria, para que depois as perguntas, vocês se estendessem melhor nas perguntas, mas a teoria, assim, a gente colocou muito pouca coisa, porque o tempo é curto também, né? Depois a gente se disponibiliza para conversar com mais detalhe. A sua prática é mental e, por isso, anímica. Construímos no campo da mente tudo o que queremos projetar no plano astral. Não é magia, não faz milagres, não tem palavras mágicas, símbolos, gestos. Como qualquer trabalho espiritual, a apometria é técnica, é ciência, é um trabalho completamente baseado em conhecimentos trazidos pelo Dr. Lacerda, que baseou também toda a sua prática, toda a sua teoria na doutrina espírita. É utilizado em tratamentos de obsessões complexas. Necessita da cobertura espiritual com médiuns voltados para o bem. Não existe apometria do Dr. Lacerda que seja feita fora de uma casa espírita. Não existe apometria do Dr. Lacerda que a gente não tenha que ter amor, não tenha que ter aquele sentimento da caridade, da fraternidade, para atender os encarnados e os desencarnados que nos chegam à mesa, que chegam à nossa casa. Então, o Dr. Lacerda colocou como regra de ouro trabalhar com amor e por amor. Ele sempre dizia, porque a gente soube por amigos nossos que trabalharam com ele, não adiantam as técnicas. Se você não tiver amor, para você fazer o exercício desse trabalho espiritual. Então, era fundamental para o Dr. Lacerda a gente ter amor pelo que estava fazendo. Pode passar. Atendimento apométrico. Então, nós estamos colocando aqui o caso dessa nossa amiga, dessa pessoa que começou a frequentar o CPEC, já estava fazendo um tratamento e parou de frequentar por causa do isolamento que está acontecendo até hoje. E ela nos trouxe, então a gente vai ler o histórico, por que foi feito a apometria para ela. Então, a consulente ERS, 68 anos, sexo feminino, mora sozinha, ela é sensitiva, tem várias percepções espirituais, nunca trabalhou mediunicamente. Desde criança tem essa sensibilidade espiritual e os familiares não lhe davam créditos. E ela nos fez um relato que ela sentia muito cheiro de fumaça em sua casa, estava chegando a sufocá-la. Ela acordava durante a noite, sentindo assédio espiritual, não conseguindo dormir e com aumento gradativo das sensações da interferência espiritual. No tratamento que nós demos início, no dia do trabalho, nós abrimos a frequência dela e logo foi identificado um bolsão de espíritos sofredores que permaneciam parados no tempo, no passado, em grande estado de sofrimento. Eles estavam aprisionados em um galpão, onde foram queimados vivos pela consulente. Apesar do grande sofrimento que eles estavam, eles ainda assim tinham forças, né, para formar campos magnéticos de ódio, desespero, vingança, negando-se a afastar-se dessa frequência. Então, toda essa emanação negativa em relação à nossa consulente estava fazendo com que ela ficasse insuportável os dias dela e as noites. Ela já não estava mais conseguindo dormir
estava muito difícil a vida dela. Após os tratamentos e esclarecimentos, nós desligamos todos esses sofrimentos. As entidades espirituais foram encaminhadas para continuar o tratamento no Hospital Esperança, Casa de Caridade no plano espiritual. O Hospital Esperança é um hospital que foi formado na década de 1930, um pouco antes, pelo professor Eurípides Barçanufo, que é o mentor da nossa casa. Então, nós temos esse vínculo muito grande com esse hospital. Então, os atendimentos aqui do CPEC a gente encaminha para o Hospital Esperança. Nós colocamos aqui a 13ª lei da apometria, que é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsidiados. Enunciado. Enquanto houver espíritos em sofrimentos no passado do obsediado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Existe aqui uma situação muito importante. Nós fazemos o atendimento apométrico. A pessoa, isso aqui é extremamente importante, é a lei que retrata todo um campo de vibração em que a pessoa estava. Mas, se a pessoa começar a sua reforma íntima, começar a entender as suas dificuldades do passado que eram necessárias para o seu aprimoramento, todo aquele desligamento que aconteceu hoje, então pode não ser necessário mais a continuidade de um tratamento apométrico. Então, tudo depende também de quem, da pessoa que está sendo submetida ao tratamento. É uma ajuda fundamental a nossa mudança, a nossa reforma, a nossa transformação. Pode passar. As nossas referências de estudo é o Dr. Lacerda, Espírito e Matéria, Novos Horizontes da Medicina e a Introdução aos Fundamentos da Apometria do João Pedro Farias de Rodrigues. Pode passar. Então, no primeiro atendimento apométrico, nós conversamos com a pessoa, ela referiu que teve uma melhora, mas ainda estava sentindo culpa, remorso e dificuldade de desligamento da frequência. A consulente, ela se reconectou novamente àqueles irmãos do passado, porque ela não conseguia se perdoar. Ela ficou com aquilo na cabeça dela e estava muito difícil. Então, ela se reconectou novamente aos espíritos sofredores, aflorando nos desafetos espirituais todo o sentimento, sensação de dor, ódio, vingança, etc. A consulente, sentindo novamente cheiros de fumaça e intenso assédio espiritual. Pode passar. Realizamos, então, o segundo atendimento apométrico, no qual os desafetos espirituais foram novamente tratados, esclarecidos, desligados e encaminhados. Eles entenderam, nesse segundo atendimento, que a consulente estava tendo uma dificuldade de se desligar, mas conversamos também com o mental da consulente, foi esclarecido e orientado pelo seu mentor, e no final, o mentor espiritual dela deixou a seguinte mensagem: a consulente sentia-se sufocada por ser uma criança sem liberdade e que não queria mexer em situações do passado.
Após o tratamento apométrico, foram recomendados à nossa irmã necessidade da reforma íntima, dos estudos da sua mediunidade e do auto-perdão. Conversando com ela, nós esclarecemos que não havia mais a necessidade da apometria, porque aquele processo obsessivo que ela estava vivendo, que ela já havia sido tratada daquele processo obsessivo, então a gente sugeriu para ela uma nova investigação. Então, passou um tempo, a gente conversando com ela, ela continuou, estava se queixando de angústia, tristeza, inquietação e sentimento de muitas mágoas em relação às situações familiares e das dificuldades que passou na infância. Percebemos que não era necessária a intervenção apométrica. Conversado com ela sobre a terapia reencarnacionista, sugerido um tratamento terapêutico com posterior investigação do inconsciente com a orientação do seu mentor espiritual, houve a concordância imediata da mesma na realização do tratamento, pois queria melhorar e ficar bem. Pode passar. Então, ela nos fez um relato do que já havia acontecido e do que a gente pediu para ela trazer mais detalhes da vida hoje, como que ela estava se sentindo. A consulente, juntamente com sua irmã e seus irmãos, foram criados quase integralmente pela avó materna, pois sua mãe, após rompimento matrimonial, trabalhava fora de casa, ela trabalhava para sustentar a família. As 4 crianças cresceram no ambiente de humilhações, ofensas, violentas agressões verbais, realizadas pela avó materna, que atribuía o sofrimento de sua filha decorrente da existência das crianças. Devido ao relacionamento extremamente conflituoso, a avó materna decidiu doar a consulente para um verdureiro, o irmão para o leiteiro, permanecendo a irmã mais velha na casa, porque ela seria útil para os trabalhos domésticos. A mãe, chegando em casa, imediatamente ela foi resgatar os filhos, porque a mãe tinha um amor muito grande pelos filhos. Para ela, os filhos não incomodavam. Então, ela foi e resgatou os filhos. Nós fizemos a primeira investigação com a nossa consulente. Ela percebeu-se na atual encarnação, sendo uma criança de 1 ano no colo de sua mãe e progride até os 5 anos em harmonia e felicidade. Na sequência, ela percebe a presença da sua avó materna com vibrações. Ela percebe a presença da avó na casa dela, na casa que ela mora hoje, e com vibrações energéticas densas. Entretanto, a mesma foi resgatada pelos amigos espirituais, desligando-se dessa frequência. Então, ela percebeu a presença da avó em casa, percebeu que estava assim, aquela vibração negativa. A avó dela não falou nada, não falava nada, e ela já havia visto, antes desse atendimento, a avó na casa dela, mas nunca se falaram. E daí ela percebeu também o resgate da avó. O que aconteceu? Ela percebeu a espiritualidade atuando, a casa foi se tornando clara, toda aquela energia densa que estava dentro da casa dela foi saindo, foi aliviando o ambiente, e percebeu que a avó dela saiu da casa por um caminho, foi embora.
em silêncio, com serenidade e tranquila. Mais tarde, ela visualiza na mesma investigação o seu avô paterno numa floresta muito densa, observando bem triste a sua avó paterna, que estava presa num buraco, mas que foi resgatada pela espiritualidade e os dois partiram felizes. Então, foram dois trabalhos grandiosos que a espiritualidade, nessa investigação, ela fez toda essa limpeza, esses desligamentos da família e outros familiares que ela também visualizou, todos eles foram resgatados e encaminhados em questão de minutos que a gente estava ali, sob a atuação dos mentores, né? De todos que estavam participando dela, da família. Então, foi muito bonito, ela ficou assim, extremamente emocionada, muito gratificante esse trabalho. Pode passar? Terminou? Então, ontem ela esteve aqui, nós pedimos que ela viesse aqui no CPEC ontem, porque todo esse atendimento foi feito aqui no CPEC. E para a gente conversar. Então, a gente conversou bastante e ela fez um depoimento. Ela disse assim, que seu lar tornou-se leve, equilibrado e iluminado. Que ela percebeu que ela não era uma pessoa ruim, mas não boa o suficiente ainda e que precisará melhorar. Sente o despertar espiritual, está mais calma, tranquila, alegre e agradecida pela ajuda da espiritualidade e pretende continuar o tratamento da psicoterapia reencarnacionista. Está estudando a doutrina espírita e focada em sua reforma íntima. Muito feliz, diz que o atendimento apométrico e a terapia reencarnacionista mudaram a sua vida. Ela está até assistindo, nós fizemos o convite e ela está assistindo essa live também. Agora nós estamos aqui à disposição. Nossa, Muito bem. muito bom. Para Muito perguntas, bom. se vocês quiserem contribuir, porque também tem apómetras aí no meio, tem a Aurélia, tem a Rosi, tem a Rochelle. Não, mas muito bom, Aline, Sadal, o trabalho de vocês é importante e cabe, O sabe, Carlos também. cabe uma reflexão também, porque estou vendo que todos aqui são psicoterapeutas, né? Então, a Aline, Sadal, uma coisa assim, uma crítica mais construtiva de muito carinho e muito amor com vocês. Vocês sabem disso, né? Não é terapia reencarnacionista, é psicoterapia reencarnacionista. É a terapia do espírito, é psiqueterapia, né? Então, é a psicoterapia reencarnacionista. Isso é importante porque é mais profundo. E veja, eu fico muito feliz numa explanação dessas como de vocês, para nós, os psicoterapeutas, que esse é um caso clássico e típico que ele precisa de um suporte, de uma apometria. Que é claro que não só o tratamento da psicoterapia é o suficiente, porque foi constatado lá no início, né, pela Aline. Vocês atenderam junto, Aline e Sadal? Ou só é um caso teu, Aline? Nós começou o atendimento dela no nosso grupo. E depois, com a pandemia, daí a gente fez um segundo atendimento com um único grupo só. Isso. Então, e daí eu convidei o Sadal para começar a participar da investigação, das conversas. Muito bom, muito bom. Então, aí é que está, digamos assim, a eficiência e a percepção de um psicoterapeuta. Quando uma pessoa dessas vem ao consultório, vem a nos consultar,
nós percebermos que não é um caso de consultório no início. Ele tem que passar, e muito claro a explicação da Aline também, ela deu uma introdução da apometria, o que é uma apometria, que baseada nos princípios do Lacerda, que ela deve ser sempre tratada dentro de um centro espírita de confiança e aonde se estuda isso, e que para aqueles psicoterapeutas que têm essa vontade, a vocação, se sentem chamados, também se aprofundam na apometria, no estudo da apometria, que a apometria, né, Aline, ela não se faz simplesmente você lendo um livro ou percebendo. É um curso. Você tem que fazer um curso e tem que praticar. Você é uma pessoa que eu respeito muito pelo teu conhecimento e pelo teu aprofundamento na apometria. E para nós isso é importante, para o psicoterapeuta é importante ele ter noção o que é apometria, porque isso nós falamos em aula. O Sérgio, a gente trabalha, né, já conhece um pouco, mas nós superficialmente trabalhamos isso em aula porque não é o objetivo da psicoterapia, a aula de apometria. Mas vem muito um trabalho como esse do Ronaldo aí e nos reunir e para esclarecer da forma como você está esclarecendo o que é uma apometria e trazer um estudo de caso e ver o resultado disso. Isso é importantíssimo para nós, né? A necessidade, né, Aurélio, que o Dr. Mauro sempre falou e que vocês também falam, que a gente tem que saber quando um caso tem que ter um tratamento desobsessivo. Exatamente. Para não cair num atendimento lá, numa investigação, e de repente baixa um obsessor. Exatamente. E as pessoas, às vezes, o próprio psicoterapeuta, ele tem um conhecimento de apometria, mas a gente sabe aqueles cursos feitos em fim de semana e procuram... Isso nós temos experiências, inclusive, Aline, dentro dos ministrantes. Tem uma ministrante que ela fez um curso lá com a nossa amiga lá, no fim de semana, e ela se tornou uma apômetra. E ela dizia que não, que ela fazia apometria no consultório. E, lógico, ela está em consulta, está em tratamento agora, porque acessou portais aí não muito limpos, não. Então, eu agradeço muito vocês trazer esse assunto, Ronaldo, também trazer um assunto desses aí para nós e esclarecer bem isso aqui do jeito que foi esclarecido. É um estudo de caso e que mostra perfeitamente o trabalho da psicoterapia e o trabalho da apometria. As duas juntas, elas ajudam, uma complementa a outra. Né? É muito bom. Muito bom. Fundamental esse conhecimento para a gente, né, do que vocês estão falando, porque senão a gente, como psicoterapeuta, em alguns momentos, você acaba entrando em situações que não deve, né? E assim, uma imprudência que às vezes a gente tem por falta de conhecimento mesmo, né? Então, é fantástico, como eu falei no começo. Quem não fez, podendo, faça o curso lá para a gente ter uma noção, e essas palestras aqui é justamente para isso, para trazer esclarecimento para todos que estiverem acompanhando pelo YouTube também, é justamente para isso, para agregar conhecimento, né? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, falar? Sadal, tem alguma coisa a acrescentar? Fiquem todos à vontade. Alguma pergunta aí, pessoal? Vamos questionar esse povo aí. Alguém que não conhecia? Alguém que não entendeu alguma situação da história, do contexto que foi trazido, que a Aline nos trouxe? Eu tenho uma pergunta. Quando a gente procura na internet, né, o que é a apometria, eu já me interessei outras vezes também, explica que é como se fosse uma materialização, não sei se é essa palavra, no plano espiritual do que você quer tratar, e no plano espiritual seria como se um médico tratasse o que você quer, por exemplo, uma doença, mas isso seria tratado por um médico no plano espiritual. Tem algum fundamento nisso? Se você procurar no Google apometria,
o primeiro site que aparece diz mais ou menos algo assim. Bom, então, Daiane, né? Vamos tentar responder essa pergunta. Igualmente, a psicoterapia reencarnacionista, todo trabalho espiritual, ele é feito pela espiritualidade, pelos mentores, pela equipe espiritual, tá? E nós somos meros instrumentos de apoio, de auxílio da espiritualidade. Você relatou que existem médicos que fazem as intervenções no astral, né? E realmente é isso, são a espiritualidade, a equipe espiritual, cada um dentro da sua competência, da sua área, quando no que for necessário. Preciso do instrumento aqui. Para que possa ser feito lá no plano espiritual, né? Oi. A Aline tá estudando. Está estudando. Estamos te ouvindo, Aline. Estamos te Mas ouvindo. é isso, né? É isso, né, Aline? Eu não sei se eu consegui responder para a Daiane, tá? Ótimo. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão. Fique à vontade. Foi a Fátima. Deixa eu ver aqui, Fátima, se eu de repente... Isso. Eu queria... Posso perguntar? Pode ir lá, vai lá. Não, eu queria perguntar assim, porque, pelo que eu entendi, ela chegou no centro, no CPEC, pedindo ajuda por causa que ela sentia o cheiro de fumaça, né? E também o assédio de espíritos, assim, né? Nesse caso, então, ela foi primeiro procurar a desobsessão, né? Então, vamos supor assim, que nem a gente estuda, que quando a pessoa vem em busca do tratamento, existe como a gente diferenciar, por exemplo, quando ela vem fazer uma consulta e ela fala assim que está com problemas psíquicos, vamos supor, ela vem lá no meu consultório procurar psicoterapia. Tem como a gente definir, assim, digamos assim, no começo já, não, isso é obsessão, obsessores que estão com ela, porque aí no caso ela falou, né, que tinha algumas coisas assim que, a princípio, como psicóloga, assim, não dá para imaginar problemas psíquicos do que ela falou, né? Mas se a pessoa não fala, por exemplo, né, ela vem dizendo que está mal, que está angustiada e tudo mais, como é que a gente diferencia daí se é uma obsessão ou se é problema psíquico? No caso dela, ela até nem veio procurar ajuda para ela. Ela veio procurar ajuda para uma parente dela. Mas depois a gente começou a conversar mais vezes e eu acho que tem que ter... É muito sutil, às vezes, essa percepção, sabe? Então, como ela estava referindo que na casa dela ela sentia o cheiro, que ela estava sentindo que estavam sufocando ela sentia as entidades também próximas a ela. Então, estava muito característico assim o assédio espiritual. Agora, em outros casos, eu acho que tem que ter um pouco do conhecimento, assim como o Dr. Mauro fala, né? Que ele pede que a terapia reencarnacionista, quando a gente vai fazer o curso da psicoterapia reencarnacionista, pede que tenha um conhecimento espiritual, que seja médico, que trabalhe, mas tem que ter esse conhecimento básico assim da doutrina espírita, porque quando a gente for conversar com a pessoa, a gente pelo menos ter essa certeza de saber se é espiritual, se tem que fazer um encaminhamento para um centro espírita, ou se a gente já pode fazer investigação e fazer um processo terapêutico. Então, vai muito da nossa sensibilidade e do conhecimento um pouco da espiritualidade da doutrina.
Daí, só complementando o que a Aline falou, Fátima, normalmente, quando o psicoterapeuta tem pouca experiência, a própria espiritualidade ciente dessa configuração, eles encaminham situações mais fáceis, né? Essa percepção que a Aline comentou com você, ele requer tempo, requer experiência, e isso vem com o tempo, tá? E, com certeza, vocês terapeutas, no decorrer da trajetória de vocês, vão adquirir esse feeling, tá? Para perceber se realmente existe alguma influência espiritual, se é necessário pedir auxílio a uma casa espírita ou espiritualista. Isso vem no decorrer do tempo. Então, confie na espiritualidade, eles estão atentos a essas questões. E é isso. Acho que se o Aurélio quiser complementar algo a respeito, ele deixa isso bastante claro no curso também. Tá sem som. Eu gostaria de colocar a seguinte situação, né? Os próprios mentores, né? Eles atuando, os próprios mentores, já passa para o psicoterapeuta se há necessidade de uma apometria ou não, porque é muito junto o psicoterapeuta, né, com os mentores espirituais da psicoterapia e do próprio mentor e da pessoa que está sendo atendida. Eu acho que é esse intercâmbio. Sim, obrigada. Existe realmente, na medida que nós vamos evoluindo, aperfeiçoando, digamos assim, a nossa sensibilidade, isso vai acontecendo. Mas, Fátima, uma coisa assim, também percebe o psicoterapeuta, às vezes, numa terapia, num tratamento, e não só o psicoterapeuta, você também, como é psicóloga, quando você vai atender uma pessoa, o tratamento, né, a terapia não anda. Ela vem uma vez, vem duas vezes, aquilo parece que está travado, as coisas não andam, não se repetem, e cria-se até um incômodo. Isso é um sinal de obsessão, isso é um sinal de que o assunto está além, né, do nosso consultório. Ele vai para um centro espírita, vai para uma apometria, depois ele até pode voltar para o consultório, como foi o caso da Aline, né? Então, isso é interessante, nós temos essa consciência de que a psicoterapia ela não é conclusiva, ela não é tudo, né? Ela depende também de outras terapias em conjunto, muitas vezes. A própria medicina, um médico que ele tem um problema lá, que não consegue resolver, o que ele faz? Ele se recorre de um especialista, de uma outra uma outra terapia, né, para que o paciente dele, no caso, a pessoa, seja atendida, né? Isso é importante para nós também, nós nos comunicarmos mais. Quantas vezes eu já tive problemas também em atendimentos aonde eu ficava em dúvidas, mesmo com orientação, buscando intuição, mas ainda ficava dúvida. Então, eu sempre recorria a colegas, e ainda recorro, muitas vezes, para uma situação qual a opinião de um, de outro na situação. Isso é importante, essa troca de informação entre nós também. No caso aí, a apometria tem que ser, a pessoa tem que estar presente. Não deu para entender. A pessoa tem que estar presente lá, ou tem que estar em contato, porque vamos supor aqui em Maringá não tem nenhum centro, sabe? E vamos supor assim, que eu precisasse de um tratamento assim, eu posso recorrer aí em Curitiba, fazer apometria no CPEC, e aí eu entro em contato e passo para a pessoa aqui? Pode ser feita à distância. Aí a pessoa tem que permitir, entendeu? Que seja feita a apometria. Aí, no caso, você que fez o atendimento, você faz a ficha, passa aqui para o nosso grupo, a gente marca o dia e no dia marcado a pessoa
fica em casa, a gente passa as orientações para a pessoa. A gente faz à distância também. Que bom, então, porque eu acho assim, que como aqui não tem nenhum centro que faz, sabe? E vamos supor que, de repente, apareça, né? Eu vou ter que me valer de vocês daí. Tudo bem. Quando a gente estiver trabalhando, fique à vontade. Tá bom, gente. Então, obrigada pelo esclarecimento aí, hein? Tá bom. Aline, tem que montar um centro lá em Maringá para nós dar curso lá. Vocês dão curso de apometria lá em Maringá, para formar um grupo lá. Vamos fazer. Eu sou a primeira inscrita. Aline, eu parabenizo você, achei maravilhosa a sua explicação, o seu estudo de caso, porque a maioria do nosso grupo aqui reunido já fez o curso de apometria. Eu, no caso, não fiz ainda, né? Então, foi muito bom, você apresentou maravilhosamente ali o início e o estudo de casos, eu achei assim muito válido. E realmente aquilo, não sei se foi você, eu acho que foi o Aurélio que falou, que tem uma pequena, digamos, necessidade do psicoterapeuta de ter um conhecimento da doutrina espírita, porque mesmo no atendimento fraterno que a gente faz na casa espírita, a gente nota quando a pessoa chega com um problema mais sério e que a gente já tem que encaminhar, não é simplesmente com uma conversa, a gente já encaminha para uma mesa mediúnica, né? Porque vê que ali o problema é mais sério, de visões, de relatos, assim como essa consulente que você nos mostrou relatava, né? Então, é muito importante também esse conhecimento um pouco da doutrina espírita, né? Para poder identificar alguns casos assim, né? Sim. Mas foi muito bom, Aline, muito obrigada. Mas no próximo ano, se Deus quiser, venha fazer o curso aqui. Sim, tenho vontade de fazer. Vocês estão me ouvindo? Eu tive que trocar de câmera ali, que está dando problema no outro computador, vim para outro. Mas assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é uma coisa bem normal e natural quando a gente começa a conhecer o Espiritismo, e hoje falar de apometria. Como que vocês poderiam nos explicar a questão de que, por exemplo, quando a gente faz apometria, como que é a questão do espírito? Porque eu, antes de conhecer a apometria, tinha muito medo, assim, poxa, chega lá, vamos pegar o espírito, estão levando ele para onde? Como que é isso? Né? Ele chega lá no centro espírita, eles amarram ele, levam ele para algum lugar, será que não é cruel isso? Como que é isso? Né? Como que é feito esse trabalho de apometria? Porque a gente ouvia muito falar isso, eu ouvia muito falar isso. Porque a apometria é uma coisa assim meio à força, sabe? Você prende alguém e leva para algum lugar, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Ronaldo, eu também ouvi muito isso antes de ouvir falar quer dizer, de ter, depois que o Júnior e a Silvana fizeram o curso, eles passaram a me explicar, porque eu ouvi falar isso também, que os espíritos eram amarrados, então eu fiquei assim, meio assustada quando ouvi falar pela primeira vez em apometria. E claro que depois eles me explicaram que não é nada disso e tudo mais, né? Mas existe mesmo essa ideia de que a apometria aprisiona os espíritos, né? Seria muito interessante um esclarecimento maior sobre isso, né? Perfeito, então.
Nós, o CEPEC, nós trabalhamos dentro da lei da apometria, é a regra de ouro da apometria que se diz com amor e por amor. Então, todas as entidades que aparecem, que vêm, que nós temos a oportunidade de diálogo para com eles, isso é feito de uma maneira extremamente respeitosa, extremamente amorosa. Isso eu frisei numa outra live que teve semana retrasada, que eu disse o respeito que nós temos com as entidades sofredoras, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, toda entidade espiritual, por mais violento, por mais difícil que ele seja, ele é tratado com extremo respeito, extremo carinho, extremo amor. Naturalmente, existem momentos que a gente tem que conter um pouco o ataque energético da entidade, mas na sequência é feito todo um esclarecimento, um tratamento, um direcionamento para tratamento nos hospitais da esfera astral, né? Então, para quem trabalha conosco, para quem presenciou algum tipo de trabalho do CEPEC, ele é feito de uma maneira assim, extremamente respeitosa, sabe? É tratado assim, nossa, de uma forma assim, extremamente correta, justa, enfim, é isso. Que continuação, tá? E todo o staff, todo o elenco do CEPEC trabalha tudo dentro dessa linha. Tá? Existem algum problema técnico? Está tudo bem? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, porque assim, a gente ouve muito falar, né? Para quem não conhece da apometria, eu acho importante, porque como isso aqui também vai ficar gravado, sei que tem muita gente que conhece aqui, mas para muitas pessoas que acessarem isso entenderem melhor como é trabalhado, como é feito esse trabalho com amor. Então, é interessante o estudo, né? E eu vou falar para vocês que quando eu fui estudar também, eu fui com certo preconceito na época. Eu falei, nossa, eu acho que vamos ver como que amarra esses espíritos e como que faz tudo isso. Porque eu fui bem com essa ideia mesmo, sabe? Pensando, não pode, porque eu conhecia a Aline, né? E conheci o Aurélio, o Sérgio. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nessa história. Eu acho que não é assim, não. Eu acho que tem coisa errada no que estão me falando, né? Então, vou lá para conhecer. E aí fui para conhecer, e eu acho que é muito bacana para a gente aprender como que é feito essa terapia, que é uma terapia realmente, né? Uma terapia onde vocês usam o conhecimento de vocês, com vários médios, com pessoas que estudam. Eu acho fantástico e gostaria aqui de dar a minha opinião, que eu achei muito lindo como a entrega dos médios, de toda a equipe que trabalha com a apometria, eu achei fantástico porque eles tiravam um dia deles também para fazer terapia para eles, né? Então, para também trabalhar as questões deles, assim, de uma forma muito amorosa, onde todos participam, há uma entrega, não tem aquela questão de ego, né? De ter medo, do meu amigo ficar sabendo disso, todos ali entendendo que todos somos imperfeitos e que precisam se melhorar e cada vez mais estar entendendo que isso é uma questão nossa ainda, né? Temos um caminho a trilhar ainda. Eu achei fantástico e passei a ter um respeito pela apometria, uma compreensão muito grande, admirando como esses médios têm uma entrega e que às vezes em outros segmentos, às vezes é difícil os médios terem essa entrega, como eu vi os médios da apometria tendo, médios que eu falo todos, né? Todos que trabalham ali nesse tratamento da apometria. Então, essa foi um grande aprendizado para mim, passei a ter um grande respeito por tudo isso, que às vezes a gente não vê essa entrega tão grande assim em outros lugares, sabe? Foi fantástico, foi muito bom ter participado. Mais alguém com alguma questão? Eu quero dizer uma coisa. Jamais nós poderíamos fazer um trabalho assim de aprisionamento, porque nós trabalhamos com espiritualidade.
E nós não podemos mentir para Deus, para Jesus e para os mentores espirituais. Sem os mentores espirituais, nós não fazemos nada. E eles são a luz do nosso caminho, da nossa vida, e a luz desses nossos irmãos que estão se debatendo. Então, por amor e com Deus, com Jesus e com eles todos. Não dá para mentir para eles. Mas viu, Ronaldo? Também ó, é importante, Ronaldo, lá no CPEC a gente não faz amarração, né, Aline? Isso. Amarração de espírito é de uma outra casa. Tem gente que faz, mas nós não. Isso. A gente respeita quem faz, mas a gente não faz, tá certo. E a magia e feitiçaria. A gente é simples, a gente é humilde e é um trabalho espiritual. Nós somos auxiliares apenas, estamos aprendendo no nosso processo evolutivo como auxiliar. Estamos ajudando. E eu achei interessante que a gente aprende na apometria, no curso, pelo menos foi o que eu aprendi, como os médios, toda a equipe aprende, na verdade, a auxiliar também os espíritos, né? E é uma troca, e os espíritos também, né? Quem conduz toda noite os trabalhos na apometria, é a espiritualidade que conduz, na verdade. E como é feita essa condução, mas é com os dois lados tendo consciência disso. Eu acho que é grande, assim, para mim, né? Estou falando o que é para mim. Para mim foi assim, é a grande consciência de quem está do lado de lá e quem está do lado de cá também tendo consciência disso. Que muitas vezes, em outros momentos, a gente só sabe que foi trabalhado no centro espírita, mas a gente não entende o que foi trabalhado. E na apometria, pelo estudo que é direcionado e a forma como é estudada, você acaba entendendo mais do como a espiritualidade está auxiliando naquele momento aqueles espíritos que muitas vezes, em outros momentos, pode ser que a gente entenda que foi acolhido pela espiritualidade, mas não consegue entender exatamente o que aconteceu. E na apometria eu achei fantástico porque há muito esse trabalho dos dois juntos, né? Eu achei incrível isso. Mas continue aí, gente. Já falei bastante. Mais alguma dúvida? Como que estão aí? Se querem mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com a gente, fiquem à vontade. Então, vamos lá, né? Já que vamos continuando, então. Para alguém de vocês que está aqui, é uma novidade, apometria? Como que é isso? Qual a visão? Não vamos ter medo, gente. Vamos conversar com esses companheiros aí. Se tiver alguém que pensa como o Ronaldo pensava, vamos conversar sobre isso. Fiquem à vontade. Acho que todo mundo aqui é perito nisso, né? Então, gente, eu acho que 21h04, né? Sobre a apometria, eu gostaria então de fazer uma pergunta para o Sadal, para que ele falasse um pouquinho para a gente como que é, para o Sadal para mim, tanto, né, indiferente, como que funciona a questão de... Existe apometria, a gente falou há poucos dias de auto-obsessão e tudo mais, existe apometria para mim mesmo, para o Ronaldo, que está se obsidiando, tendo essa auto-obsessão? Quer responder? Pois quando eu sei que estava obsessão. Vamos lá, então. Numa investigação apométrica, pode ocorrer 3 situações. Pode haver o tratamento de desafeto espiritual, para uma pessoa espiritual, ou seja, alguma pendência de vidas pretéritas. Existem situações em que se apresenta personalidades da própria pessoa encarnada, na qual a gente faz o tratamento de esclarecimento também. Existe uma terceira modalidade em que pode aparecer, pode se apresentar o próprio espírito do consulente,
Então, exemplificando, pode aparecer o espírito do Ronaldo para receber orientações, tratamentos, esclarecimentos. Então, existem essas 3 formas que pode se apresentar no trabalho de apometria. Tá? Ele consegue abarcar, consegue fazer uma boa cobertura sobre todos os aspectos. Tá? Então, ele trata o professor, são pendências de outras vidas, pode tratar alguma personalidade que esteja em desarmonia, personalidade congênita. Ele pode ser esclarecido, e também o espírito do próprio continente também pode entrar em tratamento, receber esclarecimento de nós, né, médiuns, e também da espiritualidade, através dos mentores. Né? Então, sempre lembrando, todo trabalho espiritual, nós somos instrumentos da espiritualidade. É a espiritualidade que conduz e realiza os trabalhos. Nós somos meras ferramentas de auxílio. Talvez um pouco mais atuante, comparando com a PR. No caso, a PR, o terapeuta, a atuação do terapeuta, ele é mais cometido, né? Mas, basicamente, nós estamos submissos, nós estamos sobre a orientação do mundo maior, da espiritualidade. São eles que realizam o nosso trabalho. Maravilha. Então, gente, devido ao nosso horário, né, tá 21h08, então nós vamos agradecendo a esses 2 companheiros que nos trouxeram um tema muito importante para todos nós, né, e que com certeza muitas pessoas que vão estar pesquisando e procurando depois vão estar acessando tirando essas dúvidas, né, através do conhecimento que vocês nos trazem essa noite. Então, a nossa gratidão a isso. Não temos dimensão exata do quão longe isso vai alcançar, quantos corações vai alcançar, né, ao longo do tempo. Então, a gente sabe que todos nós somos passageiros, né, e esse momento aqui, a gente segue a vida em frente, mas alguém em algum momento pode estar pesquisando e encontrando essas respostas que vai ajudar a esclarecer muito, né. Então, a minha gratidão a vocês, a todos vocês, gratidão, Aline, pela apresentação, muito boa. Eu achei fantástica trazer esse estudo de caso, achei muito bom. Obrigado, Sadal, também. Minha gratidão a todos vocês. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria perguntar mais uma coisa. Vai lá, Fátima. Eu queria perguntar, que eu tive um problema aqui na família e eu perdi um pedaço. Eu tenho como assistir amanhã de novo, que você falou que ia ser gravado? Está sendo gravado, vou colocar daqui a pouco lá no YouTube. Tá bom? Tá, beleza, então. Obrigada. Nada. Aline, suas considerações finais, e daí depois a Sadal. Eu quero agradecer a todos, agradecer a atenção, a oportunidade, e eu acho que todo conhecimento é importante para a nossa vida e para o nosso trabalho como psicoterapeutas reencarnacionistas, como disse a Aurélia, né? É uma somatória, a gente tem que somar. Então, e cada um tem um conhecimento importante, e que a terapia que a gente faz, às vezes, não é só a apometria que vai ajudar. Tem outros conhecimentos que os nossos amigos têm, né, que vão somar também. Então, esses encontros nossos servem para nos despertar, porque cada um tem a sua contribuição. E para nós foi muito importante. Agora eu vou passar a palavra aqui para o companheiro Sadal. Da mesma forma, agradeço ao Aurélio, Sérgio, Ronaldo pela oportunidade, por abrir esse espaço, né? Para que tenhamos a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa vivência, experiência no assunto, né?
a apometria, ela é um assunto assim, bastante complexo, tá? É difícil a gente explanar assim, em poucos minutos, né? Nós estamos à disposição, abertos, né? No outro momento, a prestar melhores esclarecimentos, né? E a casa também está à disposição de todos, né? Enfim, só gratidão, tá? Só gratidão, oportunidade, agradecer a espiritualidade por essa oportunidade. Com certeza a espiritualidade também ela está atenta às nossas reuniões, são reuniões de esclarecimento, de expansão de pensamentos, ideias, né? E ficamos sempre à disposição. Gratidão. Maravilha. Então, a Cristina estava me lembrando aqui, na verdade, seria importante, vocês fazem atendimento também, dá para as pessoas fazerem um cadastro, alguma coisa, de alguém que pesquisar à distância? É feito esse tipo de atendimento? Como que funciona? Nós temos aqui, no segundo domingo de cada mês, atendimento à distância. Agora está meio difícil. O que a gente fazia, gente? O Sérgio jogava o link, né, pelo WhatsApp, as pessoas se inscreviam e depois é feito ele imprime todas as listas. Então, à distância, a gente atendia 800 até 1.000 pessoas, que a gente se reunia aqui no CPEC domingo pela manhã. Então, por enquanto, mas de qualquer maneira, ele está soltando para irradiação. Eu acho que ele sempre coloca lá na nossa casa, né? Entendi. Mas dá para entrar também pelo site, alguma coisa do CPEC, ou seria só pelo... Qual seria o caminho? Esse link aí, a distância e por esse link. Tá. Então tá bom. E daí é no segundo domingo de cada mês. Então aí ele sempre põe no WhatsApp. Ok. Maravilha. Obrigado, Aline. Obrigado, Sadal. Obrigado a todos. Aurélio, você nos conduz para o encerramento da noite de hoje? Pode ser? Tudo bem, meus amigos. Que bom a gente se encontrar, né? Nesses tempos mais, não diria tão difíceis assim, mas de diferentes, né? Olhando o mundo como ele se mostra hoje, né? Olhando ele como um grande aprendizado. Nós somos privilegiados de estarmos passando por esse período. Tantas transformações, tantas mudanças, reflexões, e cada vez mais nos traz a sensação, a sensibilidade de que realmente nós temos que olhar mais para dentro de nós, né? Nós temos que olhar mais para aqueles que estão ao nosso lado e que como nós temos diferenças tão gritantes, né? Que às vezes são meramente necessidades daquilo que nós temos que passar. E olhando isso com amor, com carinho e com as palavras, né, do nosso querido mestre, Jesus, que nos orienta, nos dá forças para que possamos compreender e possamos andar nesse caminho que tem que ser iluminado para nós, né? Tenho muita gratidão por vocês todos, por toda a egrégora da psicoterapia, da apometria, também da casa que hoje está sendo representada aí, que é o CPEC, e a todos aqueles que trabalham na luz, como todos nós buscamos pelo conhecimento, pelo estudo, o entendimento do caminho da luz, para que possamos ter dentro de nós mais tranquilidade, mais paz, mais amor, um sentimento de fraternidade, de caridade e de entendermos que esse é o nosso processo. Escolhemos, encarnamos nesse período que apresentam-se mais opções, digamos assim, de aprendizado. E que tenhamos paz e que possamos ter uma noite tranquila, estarmos acompanhados sempre dos nossos mentores, sempre vibrando, elevando a nossa frequência numa sintonia
aonde tenhamos bem abertos os nossos canais de sintonia com esses mentores. Gratos a todos vocês, ao Ronaldo por nos proporcionar esses momentos também, que possamos, junto com o nosso querido Mestre e amigo Jesus, agradecer ao Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Obrigado pela noite de hoje. Obrigado a todos vocês. Obrigado por Obrigada. Obrigada. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Ah, A minha assessora parlamentar. Tudo certo, né, Ronaldo? Tudo certo. Que maravilha que deu tudo certo, né? Que bom, Sadal. Que bom que deu tudo certo. Foi muito. Eu achei que foi muito esclarecedor. E a história, eu acho incrível, que história é incrível, né? A história, ela traz uma coisa de questão diferente para a gente, né? Muito bom. Marisete, obrigada pela participação, Marisete. Grande abraço, boa noite. Boa noite, Adilson. Grande abraço. Até mais. Boa noite. Mas